quem dera fosse de família, talvez tivesse sido um caminho um pouco menos tortuoso. Na verdade, se eu disser que desde pequena queria ser juíza, isso não é verdade, não seria verdade. Pequena, ou de onde eu venho, com a história que tenho, na minha origem, eu nem sabia da existência de juízes, e principalmente de juízas. E menos ainda sabia eu da possibilidade de eu vir a ser juíza. Os nossos sonhos e os nossos horizontes são delimitados pelos nossos pontos de observação. Quanto mais vamos avançando, nós vamos ampliando os nossos horizontes, tornando nossas metas mais ambiciosas. Portanto, saber da possibilidade de cursar direito, ou seja, o direito, já só veio entrou no meu radar já quando, na cidade grande, Belo Horizonte, eu fiz o primeiro concurso público, prestei o primeiro concurso público para o cargo de oficial de justiça do Tribunal de Justiça de Minas. Nesse exercício dessa função é que eu pude entrar em contato com o direito e, principalmente, vislumbrar a possibilidade de vir a cursar direito. Tendo concluído o curso, diferentes carreiras se apresentaram para mim. E fiz vários concursos, inclusive outros da magistratura, antes de assumir no Tribunal de Justiça da Bahia, os quais eu não pude assumir à época por questões pessoais. E em 2002, veio a calhar de eu ser aprovada no concurso para a magistratura para juíza no Tribunal de Justiça da Bahia e assumir o cargo. Assumindo, eu posso dizer que eu me encontrei na magistratura, principalmente na magistratura estadual. O juiz estadual, a juíza estadual, nós somos, se pudermos até ser bem eloquentes, os guardiões da história humana. Nós estamos presentes para dirimir as questões desde o nascimento até a morte. O nascer, a filiação, alimentos, os afetos, os desafetos, os patrimônios, as construções, as desconstruções e até, ao final, os tropeços, digamos, não é? E até o final, a morte com o inventário. Então, nós estamos muito próximos do ser humano na sua dor. Porque se vem ao Poder Judiciário é porque não fluiu de forma tranquila. Então, são os desafetos, são os desacertos, são os problemas, são as dores dos relacionamentos, as dores da vida humana. Então, a magistratura me chegou após conhecer o direito me chegou por meio do meu primeiro emprego, meu primeiro cargo público, e posso dizer que hoje a magistratura me aquece o coração, o exercício da jurisdição me aquece o coração, na medida em que eu sinto que posso atender, ouvir as pessoas. Eu gosto de gente. Nós sabemos que as decisões judiciais, elas sempre desagradam uma das partes e frequentemente desagradam as duas. Então, agradar por força das decisões não é o nosso forte, mas há algo que todo julgador e toda julgadora pode fazer e deve. Olhar com atenção, ouvir com respeito, compreender a dor daquela vida que é colocada ali à sua frente para ser decidida. Esse olhar, essa oitiva atenciosa, respeitosa, a ambas as os polos da relação processual, porque há gente, há ser humano em ambos os polos, que são merecedores dessa atenção. Então, se não podemos tornar as pessoas felizes, nós podemos
torná-las menos infelizes na medida em que damos o atendimento respeitoso, cuidadoso e atencioso que essas pessoas que procuram e que necessitam ou que são levadas ao Poder Judiciário merecem de todos nós. Somos todos sujeitos a grandes desafios, de restrições, inclusive de ordem material, de recursos humanos, né, de trabalho, de sobrecarga. Sabemos todos que o Brasil não é o país que conta com mais juízes por habitantes, então há sempre uma sobrecarga. Então há um desafio de natureza, digamos assim, circunstancial, não é, estrutural, que é o desafio de convivermos com recursos reduzidos, que sabemos todos que trabalhamos no âmbito público, da restrição de recursos, a restrição da dificuldade de quadros de pessoal. Temos também toda uma cobrança, há também um senso comum que acaba pesando às vezes ao se sentir incompreendido, às vezes, no seu exercício, reconhecemos isso também, mas o grande desafio mesmo é conseguir dar, com todas as restrições materiais e de pessoal e de todas mais com quais lidamos, conseguir prestar de forma efetiva o atendimento jurisdicional buscado, com este cuidado em tratar, em receber, em conhecer, em cuidar da vida humana a nossas mãos. Os desafios, do ponto de vista da atuação profissional, eles não são muito diferentes de todos os outros desafios, das demais funções, dos demais cargos, pessoas que atuam atendendo ao público, atendendo a uma grande demanda que às vezes extrapola a sua capacidade de atendimento. Então há uma certa, às vezes, uma frustração em não poder, em estar limitado e não poder dar aquela prestação por diferentes razões, diferentes restrições. Mas são desafios que nos alimentam a alma, que nos fazem querer encontrar ferramentas de otimização do trabalho, de melhoria da prestação, de colaboração. E com isso, contamos nós, magistrados, com um corpo de servidores, embora muito restrito, muito reduzido para as necessidades, mas um corpo de servidores extremamente dedicado, extremamente sério. E isso também nos alimenta a alma. A mulher e a juíza se entrelaçam em um mesmo ser. Eu busco, na minha vida profissional, não me distanciar da minha essência pessoal, da minha origem extremamente humilde, né, interiorana, lá dos grotões de Minas Gerais, mas eu busco sempre estar ligado a essas duas pessoas. Não são separadas. A juíza e a mulher são um único ser que gosta de gente, que tem um apreço enorme pelo ser humano, que valoriza a vida, que gosta de flores, que fica toda feliz de postar e divulgar seu jardim florescendo, que gosta dos animais, que tem uma neta que é extremamente querida, uma avó apaixonada, tenho 58 anos de idade, tenho muita gratidão pelo caminho que eu percorri. Posso até, muitas vezes digo isso, eu fui bem mais longe do que eu até tinha sonhado ir. Sou muito grata por todos os caminhos que trilhei, até aqueles difíceis me tornaram mais forte, me mostraram o valor da solidariedade,
o valor da mão estendida, da porta aberta. Busco na atividade jurisdicional me fazer uma representação positiva da minha origem, da minha cor, da minha raça, do meu grupo social, principalmente para servir de espelho mesmo. Eu me atrevo a dizer, e digo isso com convicção, de que todos nós que conseguimos galgar, alcançar algum espaço de fala, algum espaço de visibilidade, nós que tivemos origem extremamente humilde, pobre, excluída, nós temos uma obrigação de, além de nos fazermos representação, de nos fazermos farol, de darmos visibilidade, nós temos também uma obrigação moral de atuarmos como incentivadores, como motivadores, como alguém que também vai estender a mão para que outro possa chegar a esse nível, possa alcançar esse espaço social, esse lugar de fala. Então, a mulher, a juíza, a avó, a tia Antônia, a avó Antônia, como é chamada no fórum, é uma só, que tem como valor muito caro ao seu coração o apreço pelo ser humano. Gosto de gente. Eu vou me recordar do meu mestre, já falecido, desembargador, ex-desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Walter Viado, que nos respondia sempre que perguntávamos sobre a função de julgar. Ele tinha duas lições que ele sempre recordava. Uma delas era de que o juiz, o julgador, a juíza, a julgadora, né, aquele que decide, ele decide com a cabeça, ou seja, ele decide com o raciocínio, com a razão, ele decide com o coração, com suas crenças, com os valores caros à humanidade, mas ele não pode se pautar pelos, dizia ele, pelas tripas, ou seja, pelos instintos, pelos desejos, os interesses, digamos, escusos. Então, esta é a essência da decisão. Também nos advertia aquele mestre. O juiz nunca será notícia pelo processo que ele julga, porque o enredo, a história, as vidas que estão ali não lhe pertencem. Então ele diz, o juiz não será notícia pelo processo que julga, porque as histórias do processo não lhe pertencem. Ele está ali como um agente objetivamente distanciado daquelas dores, exatamente para conseguir solucioná-las e dirimi-las com balizas legais, morais e éticas. Então, exercemos, melhor dizendo, uma missão, uma função extremamente nobre e de muita seriedade, porque impacta de forma muito significativa a vida das pessoas, magistrados e magistradas estaduais. Nós somos, repetindo o mestre, os guardiões da história humana que está em desacerto. Porque se a história humana estiver toda certinha, não virão as nossas mãos. Mas se no nascimento, na filiação, nos alimentos, no cuidado dos filhos, etc., houver algum atropelo, esses fatos virão até nós. Somos, então, os responsáveis. Nas nossas mãos estarão
Sob nossos cuidados, para fins de julgar, de decidir, estarão as histórias humanas, do nascimento à morte. É o ser humano na sua essência de dor.